Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é como lidar com a sinceridade. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, das várias pesquisas, ideias e trocas de experiências, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras eu transmito lives às 19 horas e 19 minutos, simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. O tema de hoje é como lidar com a sinceridade. E o que vem a ser sinceridade? Eu procurei no dicionário e no dicionário encontrei que sinceridade vem a ser franqueza. Ela é uma qualidade, ela é uma virtude. E tem uma frase de Oscar Wilde, que ele foi um escritor, foi poeta e dramaturgo irlandês. Ele tem uma frase que diz assim: pouca sinceridade é coisa perigosa e muita sinceridade é absolutamente fatal. É sobre isso que nós vamos refletir hoje, sobre a sinceridade. Então, nós não temos controle sobre a sinceridade das outras pessoas, mas nós temos controle sobre a nossa própria sinceridade. Nós temos ações sobre nós mesmos, e é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Então, quantas e quantas vezes eu fui sincero demais e acabei magoando a outra pessoa? Então, venho aprendendo com essas experiências e também com a correção desses erros. Então eu vou compartilhar com vocês algumas dicas, algumas reflexões para que todos nós possamos colocar em prática na nossa vida. E assim vamos diminuindo a quantidade de situações que nos deixem com aquele sentimento ruim de ter magoado a outra pessoa, que vamos diminuindo também aquelas situações de constrangimento que nós geramos nessa situação de muita sinceridade. E assim nós vamos buscando cada vez mais ter uma vida mais harmoniosa, ter um relacionamento interpessoal mais amigável. E no tema de hoje, ou no conteúdo de hoje, a ideia não é esgotar todo o assunto. E a minha ideia é apresentar os aspectos que eu achei mais relevantes, mais importantes para a nossa reflexão. E também nós irmos de encontro com o bem-estar, tanto das pessoas que convivem conosco, quanto o bem-estar nosso, o nosso próprio bem-estar, para assim podermos lidar melhor com os nossos sofrimentos emocionais. Então, qual é o modo incorreto de nós vermos a sinceridade? Nós não podemos ver a sinceridade como motivo de crítica ou de agressão para outra pessoa ou para as outras pessoas, onde palavras mais ásperas podem machucar a pessoa e até afetar um relacionamento. Então, muitas vezes eu achei que, sendo sincero, eu estava ajudando a outra pessoa, que estava incentivando a outra pessoa. Só que não. A experiência vem me mostrando alguns dos meus modos incorretos de ver as coisas. Um ponto interessante que eu acabei refletindo nesse período de experiência é que nem sempre o que eu quero falar é o que a outra pessoa ouve ou o que a outra pessoa interpreta. Então, às vezes eu falo uma coisa pensando em uma coisa, só que a outra pessoa interpreta de uma outra forma. Então é muito interessante nós pararmos para refletir o modo de como nós estamos falando quando falamos com alguém, né? E também nem sempre eu consigo expressar corretamente a minha ideia. Isso também pode provocar um problema de comunicação com a outra pessoa. E houve situações também que, na minha sinceridade, o que eu estava querendo mesmo era demonstrar a minha falsa superioridade, mostrar para outra pessoa que eu era superior. E analisando todas essas situações, eu estava, na verdade,
compensando o meu complexo de inferioridade que eu tinha e que eu já comentei também em outros vídeos. Então, quando nós falamos palavras mais duras ou falamos palavras de deboche, na realidade, estão demonstrando os nossos conteúdos interiores. Significa que nós não estamos bem conosco mesmos. E nós nos colocamos em situações que queremos ocultar as nossas imperfeições, as nossas sombras, salientando as imperfeições das outras pessoas, as sombras das outras pessoas. Então, se queremos conquistar uma convivência mais harmoniosa, nós precisamos aprender a medir o que nós vamos falar. Só que geralmente, naquela correria, nós não costumamos medir as palavras quando dirigimos ou quando agimos de forma mais impulsiva. Porque quando agimos de forma mais impulsiva, essas palavras saem de uma forma instintiva. Ou seja, o que nós possuímos dentro do nosso inconsciente, ele se aflora e é exteriorizado. Então, quando nós não estamos nos sentindo bem emocionalmente conosco mesmos, a nossa tendência é exteriorizar essas emoções. Então, se nós costumamos agir dessa forma e ficamos repetindo essa mesma atitude, acabamos nos condicionando a procedermos de forma automática, onde passamos a reagir a todas as situações sem percebermos o que nós estamos fazendo, ou como nós estamos agindo, o que nós estamos falando. E achamos que aquela forma de agir é natural, que ela é normal. E conforme nós vamos adquirindo consciência, nós vamos nos elevando em consciência, vamos percebendo a forma de como nós estamos nos comportando. E podemos assim começar a realizar mudanças que transformem a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir para melhor. Então existe uma frase que ele vem de um provérbio chinês, que ele diz assim, que há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então são 3 coisas que acontecem na nossa vida e não voltam atrás. Então a palavra pronunciada é uma delas. Então é um perigo nós pronunciarmos algumas palavras que possam ferir as outras pessoas. Isso a gente não consegue trazer de volta. Então vamos refletir sobre o tema como lidar com a sinceridade. Antônia Marlene Pereira escreveu: boa noite, eu gosto muito de participar, grata. Muito obrigado, Antônia. Eu também agradeço pela sua participação, pela participação de todos que estão me acompanhando aqui. E Laudeci Gomes escreveu: Hugo do céu, eu peco muito por ser sincera e isso me machuca muito. Agora estou me policiando mais. Olha, bacana esse comentário que você pôs, Laudeci. Se você percebeu que a sinceridade está te machucando e agora está se policiando, esse é um ponto importantíssimo. Espero também que as reflexões de hoje e as dicas que eu vou dar possam te ajudar ainda mais a policiar esse excesso de sinceridade. Mas obrigado pelo seu comentário, Laudeci. Muito bacana. Então vamos continuando aqui sobre como lidar com a sinceridade. Então, por exemplo, se nós pegarmos um martelo como referência, com esse martelo, os artistas conseguem elaborar aqueles artesanatos, conseguem elaborar obras de arte. Mas se o martelo for utilizado sem critério, pode causar danos de difícil reparação, não é mesmo? Então o martelo, quando um artista está utilizando para realizar a sua obra de arte, seu artesanato, precisa fazer com cuidado, com esmero, né? Senão pode danificar o objeto e depois ser muito difícil reparar aquele problema. Em uma plantação, por exemplo, quando nós excedemos na quantidade de adubo, não significa que teremos uma boa colheita. Pelo contrário, estamos afetando os bons resultados da plantação. Então, cada tipo de planta tem um tipo de adubo e uma quantidade correta também de adubo a ser colocada. Então, tudo que é excesso faz mal.
Então, quando nós utilizamos da sinceridade, nós vamos aprendendo através de duras lições diante dos obstáculos que a sinceridade nos mostra no caminho. O contrário, que seria a tolerância em excesso, também pode resultar em situações onde estamos perdendo a nossa oportunidade de nós nos defendermos. E aí seremos responsáveis pelas consequências por nós excedermos na tolerância. Acabamos sendo coniventes com a situação. Passamos a ser cúmplices da situação quando excedemos a tolerância. Então, se nós queremos educar ou se nós queremos orientar alguém, nós precisamos aprender a equilibrar a nossa paciência, o nosso entendimento e os limites de cada um. Então, tanto as marteladas quanto a quantidade de adubo devem acontecer na medida certa. Isso não é igual para todas as pessoas. Cada pessoa tem um modo de lidar diferente. Então, nós não devemos lidar com todas as pessoas da mesma forma. Assim como as plantas também. Cada tipo de planta tem o seu tipo de adubo e a quantidade certa de adubo a ser colocada para dar uma boa colheita. Então, nós nunca conseguiremos atingir os nossos objetivos de felicidade, de paz, quando nós ficamos apontando as falhas dos outros, quando nós ficamos apontando os defeitos dos outros. Ao contrário, isso vai desfazer a nossa felicidade, vai desfazer a paz, né? Vai desequilibrar o ambiente em que nós estamos. Então aqui cabe nós desenvolvermos a compreensão e o respeito no trato com as pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas a nós. Porque quando nós aprendemos essa lição dentro do nosso próprio lar, quando nós saímos do lar, nós exportamos essas qualidades que nós adquirimos dentro do lar. E assim vamos aprendendo a expandir os laços familiares, compreendendo o significado da família universal, onde cada vez mais o nosso pensamento passa a ser mais no coletivo, na coletividade, e não apenas restrito a nós mesmos ou restritos ao nosso círculo familiar ou ao nosso círculo de amizade. Cada vez mais nós vamos expandindo esses laços, podendo ter um entendimento melhor da família universal. E tudo isso começa com a experiência dentro do lar. Então, quando nós temos pensamentos e atitudes sinceras, não estamos atuando em ações automáticas. Olha só que interessante. Quando nós temos atitudes e pensamentos sinceros, não estamos agindo de forma automática. Lembrando que essas ações automáticas ou as ações mecânicas que normalmente nós realizamos ocorrem na nossa vida sem nós percebermos. Enquanto que aquelas boas ações que nós realizamos de forma sincera eleva o nosso nível de consciência, fazendo com que nós envolvamos uma região nobre no nosso cérebro, que é o neocórtex, mais especificamente o córtex pré-frontal. E também, quando nós envolvemos essa região do cérebro, nós estamos nos diferenciando também das ações dos animais. E quando nós pensamos de uma forma sincera, de uma forma que eleva a nossa consciência, nós produzimos boas energias, nos colocando também com energias similares. E assim nós nos conectamos com uma rede mental de boas energias, como explica a física quântica. E de retorno, quando nós produzimos boas energias, de retorno, nós temos aquela sensação de paz interior diante de todas as circunstâncias que nós convivemos. Então, quando agimos com intenções sinceras, com a real análise de nós mesmos, quando nós nos analisamos com relação a essas intenções sinceras, nós vamos ter também a consciência mais tranquila, enquanto que aquelas intenções não sinceras que envolvem ódio, envolvem uma função punitiva, nos leva ao desequilíbrio da harmonia,
afetando a tranquilidade da nossa consciência. Pois quando o mal e o bem estão participando dos nossos pensamentos e das nossas ações, fica muito difícil nós estabelecermos a paz interior. Porém, quando nós utilizamos da sinceridade para realizar as nossas ações, com amor no coração, nós estamos também nos sincronizando com as leis divinas. Então, sempre quando nós estamos com bons pensamentos, nós estamos nos sintonizando e nos sincronizando com as leis divinas. E as coisas começam a acontecer naturalmente na nossa vida também. E o contrário não acontece, ou seja, as leis divinas não se sincronizam com o mal. E quando não há essa sincronicidade, quando não há essa sintonia com as leis divinas, nós provocamos em nós mesmos os nossos sofrimentos emocionais. Então, como nós podemos lidar com aquelas situações onde nós utilizamos da sinceridade e isso causou perturbação? Então, normalmente nessas situações, os nossos pensamentos ficam bastante desordenados, como um turbilhão de aflições que distorcem também as paisagens da nossa mente e nos dificultando de ver as coisas de uma forma mais clara. É como se nós estivéssemos na praia ou dentro da água, do mar, e tomássemos aquele capote com uma onda mais forte. E naquele capote da onda mais forte nós ficamos desnorteados, rolando junto com a onda. Nós ficamos totalmente perdidos, totalmente desnorteados. Então, o que nós fazemos nessas situações? Então, numa situação de perturbação, essa situação de perturbação pode nos causar paralisia das nossas ações. Então, nós não conseguimos agir diante de uma situação de perturbação, porque as nossas emoções estão muito afloradas e isso, às vezes, paralisa também as nossas ações. Que assim nós ficamos vendo o problema que nós causamos. E aí chegando até a sentir aquele remorso pela nossa sinceridade. Então, se nós queremos retornar à tranquilidade devido a esse desvio do caminho, nós precisamos retomar o caminho certo. Então, o desvio desse caminho nos levou àquela perturbação. Então, nós precisamos retomar esse caminho de volta. Só que para retomar esse caminho de volta, nós precisamos parar para pensar e também para refletir, para que nós possamos conseguir recuperar a paz. Porque aí nós precisamos, nessa situação, nós precisamos reconhecer que nós temos um dever a cumprir. Então, se nós estamos com dificuldade para pensar, nós podemos buscar uma oração sincera, aquela que envolve o nosso coração, envolve os nossos sentimentos. Então é importante nós reconhecermos que nós temos um dever a cumprir, que se nós causamos aquela perturbação, cabe a nós restabelecermos a paz daquela perturbação que nós causamos. Então, quando nós conseguimos atingir um nível que nos permite pensar, nós devemos reexaminar as nossas atitudes e entender que a reparação só ocorre quando nós transformamos as nossas ações em bem. Em bem para quem? Para a pessoa ou para as pessoas que nós causamos perturbação. Aí nós reparamos essa situação. Quando nós reparamos o nosso erro, nós buscamos a harmonia daquela situação. E conforme nós vamos realizando as ações no bem, as nossas sombras vão se transformando em luz. Então isso não significa que nós devemos deixar de usar da análise no campo da nossa inteligência, mas que aquelas situações em que nós condenamos as outras pessoas nos distancia da fraternidade. Ou quando nós usamos da ironia ou usamos da violência, vai apenas aumentar o nosso sentimento de crueldade. Então, conforme nós vamos unindo as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas palavras e atitudes, conseguimos atingir o objetivo de esclarecer o nosso círculo familiar e também o nosso círculo social, através do nosso próprio exemplo
através do nosso próprio trabalho, através do amor que nós estamos expressando nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Então esse é o principal ponto para poder esclarecer as pessoas com quem nós convivemos. Dar o nosso bom exemplo. Muitas das vezes nós utilizamos da nossa sinceridade porque nós estamos buscando alguma coisa. Estamos buscando o quê? A perfeição nas outras pessoas, para que as outras pessoas passem a agir de forma mais perfeita. Mas às vezes nós não olhamos para nós. E assim nós perdemos a oportunidade até de ter pessoas mais valiosas perto de nós, que têm algumas imperfeições leves ou sombras insignificantes do passado, que poderiam estar colaborando conosco. Essas pessoas poderiam estar colaborando conosco, mas nós acabamos afastando essas pessoas pela nossa falta de reflexão. E vendo as imperfeições dos outros, às vezes exageramos na nossa análise e agimos com rispidez e agimos com severidade com relação às outras pessoas, e aí as outras pessoas se afastam de nós, pessoas que poderiam estar conosco, colaborando em alguma atividade conosco. As ações do bem poderiam compensar essas imperfeições leves ou sombras insignificantes que as outras pessoas têm. Porém, é importante lembrar que nós vemos nos outros somente aquilo que nós temos dentro de nós, ou somente aquilo que nós somos. Então é importante nós lembrarmos disso. O que seria de nós se Deus ou o universo não fossem tolerantes com relação às nossas próprias imperfeições? Então, quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, ao invés de utilizar da verdade e da sinceridade apenas para ameaçar ou para ferir, mais nós nos colocamos na posição de quem deve compreender e deve também desculpar. E assim nós vamos mantendo o nosso equilíbrio e o equilíbrio das pessoas que nos cercam. Então a convivência com outras pessoas, ou seja, a nossa convivência com as outras pessoas, nos permite visualizar as imperfeições delas, mas não para que nós possamos criticá-las, mas para que nós possamos entender que as outras pessoas refletem o que nós somos. E conforme nós vamos conhecendo melhor através dos reflexos de nós mesmos, que nós vemos nas outras pessoas, vamos aprendendo a nós nos entendermos uns com os outros, através da lei da reciprocidade e também da lei da tolerância. Pois vendo que as outras pessoas são imperfeitas, nós entendemos que nós também somos, porque vemos nos outros o que nós temos. E o caminho para esse entendimento é de nós sermos capazes de procurar compreender a condição e a situação da outra pessoa antes de julgá-la. E como é que começa esse caminho? Esse caminho começa com um exercício chamado silêncio. Então, um exercício do nosso silêncio. Antes de nós falarmos, procurarmos silenciar e refletir sobre a situação. E nesse silêncio nós dialogarmos conosco mesmos e descobrirmos dentro de nós as oportunidades de renovação e transformação moral e espiritual. Porque a gente deve lembrar daquela frase que diz que com a mesma moeda que nós utilizamos para medir, nós também seremos medidos, que é a lei natural de causa e efeito. Assim nós vamos galgando degraus cada vez mais elevados de bons sentimentos que aumentam o nosso nível de tolerância e de humanidade. Porque eu falei humanidade bem devagarzinho. É porque a humanidade está relacionado a nós sermos seres verdadeiramente humanos, que nos diferencia dos outros reinos. Então uma coisa que eu venho exercitando com frequência é utilizar de uma sinceridade que seja mais construtiva e ao mesmo tempo que seja mais amistosa, mais amigável. Então é um exercício que eu também venho fazendo. Então o conteúdo da live de hoje é para compartilhar o que eu venho estudando e a forma como eu venho atuando com relação à sinceridade.
Então veio compartilhar para que de repente algo que eu tenha falado aqui na live possa também te ajudar no seu dia a dia e assim diminuir o seu sofrimento emocional. Então cada vez mais eu venho procurando, venho exercitando a utilizar essa sinceridade de uma forma construtiva, de uma forma amigável, e também tenho procurado silenciar mais e elogiar mais. Então quando a gente silencia mais, a gente reflete sobre nós mesmos, né? Nós refletimos sobre nós mesmos no momento de silêncio. E também nós podemos elogiar mais, porque quanto mais elogios eu faço de uma forma honesta, de uma forma sincera, menos tempo sobra para criticar ou ofender a outra pessoa. Faz sentido isso? Então, quanto mais eu utilizo o tempo para elogiar alguém, sobra menos tempo para criticar e menos tempo para ofender. E quanto mais eu vou exercitando essa quantidade de elogios, ou colocar a sinceridade de uma forma construtiva, mais eu vou colocando essa ação e ela vai se transformando como hábito na minha vida. Então isso também ele vai ocupando um lugar melhor, tirando o espaço dos maus hábitos, que é daquela crítica, né? Daquela sinceridade que pode destruir, como eu comentei no começo do vídeo, né? Então, se a nossa meta é nós conquistarmos a felicidade, a harmonia, o bem-estar, conquistar mais amigos e não criar inimizades, fica aí a reflexão. Então, nós podemos pensar e refletir cada vez mais a forma de como nós expressamos a sinceridade e como que essa sinceridade que nós estamos expressando, na verdade, o que nós estamos tirando de conteúdo dentro de nós mesmos. Então, a forma como nós expressamos a sinceridade reflete o que nós possuímos dentro de nós. E conforme nós vamos tomando consciência disso, podemos fazer um esforço de uma forma honesta conosco mesmos, para buscar um equilíbrio dos nossos pensamentos, das nossas atitudes com relação a nós e com relação a outra pessoa. Então fica a dica da live de hoje. Silenciar mais, elogiar mais. Lembrando que quando nós expressamos algo, estamos expressando os nossos conteúdos interiores. Edi Barreto escreveu: boa noite, muito interessante a sua fala, estou falando de São Paulo. Muito obrigado, Edi Barreto, falando de São Paulo. Que bacana. Muito obrigado pelo comentário também. E a minha mãe escreveu: que jamais venhamos a nos considerar superiores a quem quer que seja. Muito obrigado pelo comentário, mãe. É isso mesmo. Quando nós nos colocamos numa posição superior, está demonstrando a nossa falsa superioridade. E quando nós estamos demonstrando a nossa falsa superioridade, ele está contrário à humildade. Que quando nós nos colocamos como superiores a alguém, as pessoas se afastam de nós. Enquanto que nós, agindo com humildade, as pessoas tendem a se aproximar de nós. Obrigado pelo comentário, mãe. Laudeci Gomes escreveu aqui: Hugo, você não tem ideia o quanto seu conselho tem me ajudado a rever muitas atitudes minhas. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Laudeci. Obrigado pelo comentário. Que bacana que esse conteúdo também te ajudou. E Edilamar Padilha escreveu aqui: sinto que você é um amigo virtual que soma nas nossas vidas. Que bacana o seu comentário. Muito obrigado, Edilamar. E Edi Barreto escreveu: quanto mais consigamos pôr em prática o que o Senhor diz, mais vamos melhorando a nossa vida e melhorando o mundo ao nosso redor. Muito obrigado pelo seu comentário, Edi Barreto. É isso mesmo. Quanto mais nós conseguimos colocar em prática as coisas que nós vamos refletindo, as nossas trocas de experiências, né, nós vamos melhorando a nós e vamos melhorando o ambiente à nossa volta. Um detalhe aqui, Edi Barreto, não precisa me chamar de senhor, não, pode ser de você mesmo, tá ok? Mas obrigado pelo comentário, Edi. A Silvana Rodrigues escreveu: estou em Gaspar, Santa Catarina. Olha que bacana. Gosto muito dos seus conselhos. Muito obrigado, Silvana, de Gaspar, Santa Catarina. Olha só que legal.
E a Marlene Oliveira Prudêncio escreveu: Hugo, eu sou de, acho que é Piumi, né? De Minas Gerais. Obrigada pelas palavras. Muito obrigado, Marlene. E a Jânia Souza escreveu: gratidão pelos seus conselhos. É de grande ajuda para nós. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por suas palavras, Jânia. E Helena Teixeira Franco escreveu: boa noite, maravilhoso, obrigada. Minha mãe escreveu: cada pensamento positivo é uma oração silenciosa que vai mudar nossas vidas. Boa noite abençoada a todos. Nossa, muito obrigado pelo comentário, mãe. Reflexões profundas aqui. E postou também o coração. E a Claudete Grolli escreveu: muito bom, dona Márcia, eu precisava ouvir isso. Cada pensamento positivo, uma oração silenciosa. Que bacana, a Claudete também comentou. Muito obrigado, Claudete, pelo comentário. E temos também aqui Kleber Marino, também entrou aqui no Instagram. Também seja bem-vindo. E chegou bem no finalzinho da live, mas eu vou deixar esse conteúdo também gravado aqui no IGTV. E minha mãe escreveu aqui: boa noite, Hugo, ótima live, desejo a vocês uma linda noite de paz, gratidão a todos. Nossa, muito obrigado, mãe, boa noite também e ótima semana para todos, né? Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, do seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção no conteúdo desse vídeo. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho da live, até o finalzinho do vídeo. E vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. Sempre com um novo conteúdo e espero te ver em todas essas lives. Ana Maria Espósito Gonçalves escreveu: gratidão. Gratidão a você também, Ana Maria. E a Sueli Seracisco escreveu: gratidão, boa semana. Muito obrigado, Sueli. Boa semana para você também. E gratidão também a você. E a Edilamar Padilha postou os coraçõezinhos aqui também. Muito obrigado. Então, novamente, quero agradecer a todos vocês por me acompanharem até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo, né? Então, gratidão a todos vocês. E vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Então, boa noite a todos.